Enquanto economistas dizem que a inflação está reduzida, a sensação do consumidor de baixa renda é de que os preços não param de crescer. E não demora. O salário é insuficiente até para o mais básico, uma característica econômica que, segundo a doutora em desenvolvimento econômico, Juliane Furno, apesar de parecer absurda, ocorre em privilégio dos mais ricos. Vocês devem ter ouvido falar por aí duas informações aparentemente divergentes. A primeira é que a inflação no Brasil está relativamente baixa, inclusive que o Banco Central faz políticas para perseguir a inflação, a meta de inflação, que a gente praticamente nem atingiu ainda, mas, por outro lado, as pessoas sentem muito no seu bolso que tudo parece ter ficado mais caro. Então, eu vou tentar explicar o que significa isso. De fato, pelo IPCA, o Índice de Preço para o Consumidor Amplo, que é essa melhor estimativa de inflação que a gente tem, que o IBGE calcula, esse índice ainda está baixo, ele está chegando ali uns 3% no acumulado dos últimos 12 meses. Só que quando a gente vai na prateleira do supermercado, parece que os preços, principalmente dos produtos alimentares, estão mais caros. Como que isso acontece? Em primeiro lugar, porque o IPCA ele é calculado com base numa cesta de consumos de uma família que ganha entre 1 e 40 salários mínimos. Então, tem ali alimentação, tem serviços, tem educação, tem transportes. Então, é o agregado do gasto médio de todos esses setores que vai chegar lá no resultado final da inflação acumulada de 12 meses. Acontece que a inflação, embora ela seja a mesma, ou seja, um aumento do preço das mercadorias e dos serviços, ela é sentida pelas pessoas de forma muito diferente com relação à renda delas. Então, os mais pobres, que ganham aí entre 1 e 3 salários mínimos, eles gastam tudo que eles ganham, porque efetivamente ganham muito pouco, ou seja, a totalidade da renda vai para a compra, principalmente de bens. Se esses bens estão mais caros, a renda dessas pessoas fica mais corroída. Diferente de quem ganha mais de 10 salários mínimos, que parte da renda não vai para a compra efetiva, vai para a poupança, ou seja, aquela renda está preservada do problema inflacionário, da desvalorização em função da inflação. Então, os mais pobres, ao gastarem tudo que ganham, sentem e têm, de fato, um efeito inflacionário muito mais elevado do que as pessoas de classe média alta. O segundo motivo de por que a inflação pode continuar baixa do ponto de vista do índice, mas é sentida pela gente de forma muito mais aguçada, é que as pessoas mais pobres, os trabalhadores entre 1 e 3 salários mínimos, gastam quase tudo que eles recebem na compra de bens. E os bens são a parte do cálculo do IPCA que está mais elevado, ou seja, o próprio Datafolha fez uma pesquisa que 61% da renda do auxílio emergencial das pessoas vai para comprar bens de primeira necessidade, ou seja, alimentos. Se os alimentos estão mais caros, e por vários motivos aqui que tem a ver com a desvalorização cambial, os trabalhadores, ao gastarem tudo em alimentação, sentem a sua renda mais corroída ainda porque os alimentos estão mais caros. Já os mais ricos gastam não em bens, mas principalmente em serviços. E os serviços estão mais baratos porque, como o desemprego está muito elevado e teve uma paralisia da atividade produtiva, os serviços se desvalorizaram, empregada doméstica, enfim, cabeleireiro, manicure. Ou seja, para os mais pobres a inflação está mais alta porque eles consomem bens, e para os mais ricos, pelo contrário, a gente vive um processo de deflação, porque a quase totalidade do que os ricos consomem, que são serviços, estão com preço menor do que antes da pandemia. Então, esse era o recado, tentar explicar por que a inflação está baixa no índice, mas está mais alta, porque para os trabalhadores mais pobres, que concentram suas compras nos bens, nas mercadorias, principalmente alimentos, esses foram os que aumentaram de preço, ao contrário de outros setores, principalmente serviços e serviços pessoais, que tiveram deflação nesse período. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.